a reunião de hoje com Cristina. Eu acertei primeiro ou isso aqui primeiro? Não, primeiro acertei. Vamos à verificação de quórum. Terceira chamada. Lucas, Maria Cecília, Paulo Tadeu, Joaquim Sebastião Alves, está presente? Nós vamos aqui, sorteio da explicação pessoal. Senhor secretário. Vereador que abre hoje abre a explicação pessoal, o vereador Paulo Tadeu. Vereador Álvaro Canhani. Pesado, hein? Vereador Ricardo Sabino dos Santos. Wilson Rodrigues da Silva. Gustavo Bonafé Costa. Carlos Roberto de Oliveira Costa. Vereadora Maria Lígia Podestá. Joaquim Sebastião Alves. Lucas Carvalho de Arruda. Maria Cecília Figueiredo Opípari. E Marcelo Heitor da Silva. São, portanto, 11 vereadores na explicação pessoal. Não estão hoje Pedro Magalhães, Paulo Eustáquio, Mauro Ivan e este vereador. Obrigado, senhor secretário. Nós passaremos, então, a ordem do dia. Peço ao senhor secretário a leitura dos projetos e processados constantes na ordem do dia. Processado legislativo número 130 de 2016, prestação de contas do Fundo Municipal de Turismo, referente ao mês de fevereiro de 2016. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Está em discussão o processado 130/2016, prestação de contas do Fundo Municipal de Turismo, referente ao mês de fevereiro de 2016, processado conforme já é de conhecimento, amplamente discutido nas comissões de Justiça, Finanças e Administração Pública, em várias reuniões. Em discussão. Em votação. Lucas. Em votação. Paulo Eustáquio. Aprovado. Paulo Tadeu. Processado, aprovado por 14 votos. Ao arquivo. Vamos em frente, senhor secretário. Processado legislativo número 168 de 2016, prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, referente ao mês de agosto de 2016. Autoria do Executivo e parecer conjunto pela aprovação. Estamos colocando em discussão o processado 168/2016, que contém a prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, relativo ao mês de agosto de 2016, em discussão. Em votação.
Lucas. O processado foi aprovado por 14 votos. Também será encaminhado ao arquivo. Vamos ao próximo, por favor. É o número 199 de 2016, prestação de contas do Fundo Municipal de Turismo, referente ao período de abril a junho de 2016, autoria do Executivo e parecer conjunto pela aprovação. Estamos colocando em discussão o processado 199/2016, que trata da prestação de contas do Fundo Municipal de Turismo, relativo ao período de abril a junho de 2016. Em discussão. Em votação. Pedro. Marcelo. Em votação. Mantenha o voto, Lígia, por gentileza. Em votação. Saúde. O processado foi aprovado por 14 votos. Também será encaminhado ao arquivo. Vamos em frente, senhor secretário. Processado número 7 de 2017, prestação de contas do Fundo Municipal de Esportes e Lazer, referente ao mês de outubro de 2016, autoria do Executivo e parecer conjunto pela aprovação. Estamos colocando em discussão o processado 7/2017, que trata da prestação de contas do Fundo Municipal de Esportes e Lazer, relativo ao mês de outubro de 2016. Em discussão. Em votação. Marcelo. Processado aprovado por 14 votos. Também será encaminhado ao arquivo. Nada mais consta. Muito obrigado, senhor secretário. Passaremos agora, então, à explicação pessoal. Vídeo. Convidamos o nobre vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras vereadoras, colegas vereadores, eu queria tratar aqui hoje das duas audiências que nós fizemos na semana passada, apenas para que a gente possa colocar alguns pontos que eu considero relevantes e de imprescindível comentário. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre a audiência da prestação de contas do SUS, que é uma exigência legal a partir do ano de 2012, né, que durante esse período do ano de 2012, em nenhum momento houve essa prestação de contas, tendo sido iniciado o cumprimento da legislação já no ano de 2013. Essa prestação de contas, ela tem uma importância muito grande, como outras tantas, tanto do ponto de vista das nossas preocupações com a participação popular, porque afinal de contas é uma audiência pública,
como também pela necessidade de dar devida transparência sobre os serviços prestados e os recursos dispendidos em relação com a saúde pública no município de Poços de Caldas. Eu tentei participar um pouco dessa audiência, mas não tive êxito em colocar as questões que eu considerava relevante, por duas razões. A primeira delas, que eu acho que pode ser corrigida na próxima, que é a necessidade de toda prestação de contas chegar com certa antecedência na casa. Eu acho que isso é importante, porque nós temos que ter o tempo necessário para estudar os números apresentados, a produção, enfim, a evolução das despesas e dos investimentos na área de saúde, para que a gente possa ter um comparativo e, eventualmente, não se omitir diante de certas situações que acabam desinformando as pessoas. Então, eu creio que, se nós tivermos esse cuidado de mandar com antecedência, a gente pode ter uma participação mais rica. E a segunda questão diz respeito também ao modelo de apresentação. Não dá para ficar mudando de modelo toda vez que vem aqui, porque normalmente o seu paradigma é uma apresentação anterior, e aí você fica correndo de folha para lá, folha para cá, e você não consegue achar absolutamente nada, não consegue comparar nada, né? Até demonstrar, por exemplo, que a evolução dos investimentos em saúde em Poços de Caldas foram da ordem de 70% em 4 anos, 75%, ao contrário do que disse o secretário quando havia uma estabilidade nesses investimentos. E até colocar esses números ao secretário, até como forma de argumentar, para que, quem sabe, ele pudesse rever essa posição dele em relação à PEC 55, que eu fiquei perplexo com o secretário de Saúde, com a vivência, com a história e com a experiência dele, imaginar que uma PEC não vai prejudicar porque os recursos investidos são pequenos. Se fossem grandes, o prejuízo já seria grande. Se é pequeno, pior ainda. Você congelar investimentos altos já é ruim. Você congelar investimento baixo, pior ainda. Então, esse modelo de apresentação tem que respeitar esses dois formatos. Chegar com antecedência. E 2, se for o caso, vereador Álvaro Canhane, líder do senhor prefeito, que a gente talvez até colocar na legislação municipal um modelo a ser respeitado para que a gente possa ter condições de efetivamente dar a nossa contribuição no debate. A outra diz respeito à questão da nossa audiência a nossa audiência referente à reforma da Previdência, né, que não é uma reforma, como disse a vereadora Maria Cecília, uma deforma, e que, a partir daquele dia, a gente já vem tendo notícias de recuos sucessivos do governo, a ponto já de apontar para a desconstrução ou a diluição da base parlamentar dele em função da insistência em votar essa matéria. Ontem, por exemplo, ele não conseguiu alcançar sequer o quórum de votação, não é nem a aprovação de matéria, não tinha quórum de parlamentares, não tinha quórum de deputados, exatamente porque nós estamos percebendo uma diluição da base, o que não é nenhuma novidade quando se trata de um governo com esta origem, desta natureza golpista, como é o governo que nós temos aí hoje. Agora, eu queria fazer aqui um reparo, e vou fazer com muito cuidado, e vou fazer com muita tranquilidade, em relação ao vereador Lucas. Eu não compartilho aquelas intervenções que foram feitas, tanto é que, no caso específico da referência a você e ao vice-prefeito, eu só não fiz nenhuma intervenção porque a presidente do Sindicato dos Professores da Rede Particular fez. Ela fez a intervenção e resolveu. E no momento em que houve uma pergunta deslocada da realidade, deslocada do momento ali em relação aos nossos colegas, que têm uma relação mais especial com a religião, eu fiz questão de levantar e colocar um ponto final num debate que não é um debate novo, nosso.
Mas a audiência é um negócio complicado, a gente não pode responder. Se eu tomo lá a iniciativa de propor uma audiência, como é que eu vou responder sem ser agressivo ao Lucas diante da plateia aqui? Mas eu queria dizer que são coisas diferentes. O que eu vivi na minha experiência política é que você está vivendo e é que o professor Flávio está vivendo. Quando eu fui candidato a prefeito, tanto em 96 quanto em 2000, eu fui candidato como consequência, com as coligações que nós fizemos, como consequência de deliberações dos encontros nacionais do PT e do Congresso, do segundo Congresso do PT, que buscava ampliar o quadro de alianças do Partido dos Trabalhadores com forças políticas locais que se colocassem no campo popular e contrário às teses neoliberais que eram prevalentes na década de 90. E, nesse caso específico, aqui em Poços, a nossa coligação com o PMDB era uma coligação natural, porque foi talvez o primeiro partido municipal a ter a iniciativa de apoiar o PT no segundo turno em 1989, no estado de Minas Gerais. Então, era uma força que vinha compor conosco no campo popular. E eu fiz uma aliança em que o projeto de governo era o projeto do PT. Era o projeto do Partido dos Trabalhadores, e foi o que nós implementamos: o orçamento participativo, a criação dos conselhos que não tinham sido fundados, a determinação que nenhum secretário municipal fosse presidente de conselho municipal para que a sociedade pudesse controlar os conselhos, né? Isso no plano, a valorização da educação, a valorização da cultura, a valorização da questão ambiental. Isso era um programa nosso. O PMDB aderiu a esse programa e deu uma grande contribuição durante a administração. Agora, nós vivemos um caso diferente em relação à proposta e ao propósito da adesão que a rede fez em Poços de Caldas, que eu respeito, é uma decisão, mas a rede aderiu a um outro projeto, que é exatamente o projeto que nós combatimos nos anos 90 e que nós continuamos combatendo. Então, uma coisa é você receber a adesão a um programa que você conduz e lidera, a outra é você aderir a um programa que não é o seu e que, pelo contrário, contradiz toda a tua história política, toda a tua militância política anterior. Então, essa é a diferença, a razão pela qual eu faço esse pequeno reparo aqui, para que as coisas não se confundam. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Convidamos o vereador, líder do senhor prefeito, o vereador Álvaro Canhani. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o presente. O que me traz aqui são vários assuntos. Eu gostaria de responder ao nobre vereador Paulo Tadeu Silva da Carde, que essa prestação de contas do SUS foi do governo anterior, doutor Luiz, no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado. Que houve a falha, foi não entrega antecipado, vai ser uns 2 dias antes até, de relatório para os vereadores, mas vai ser consertado a próxima reunião do SUS, prestação de contas do SUS, nesse sentido. Mas o que me traz aqui, eu estava ouvindo esse pedido do doutor Sebastião Pinheiro Chagas, o Marcelo falar sobre a Síria, né? A Síria é um país antiguíssimo mesmo. Tinha a Síria, com 2 S tinha a Síria, né? Ali tinha a Babilônia, que é o atual Iraque, né? E ali, desde os tempos antigos, Mesopotâmia, ali desde aquela época antiga tem a briga. Nós temos ali na Síria vários grupos. Nós temos o grupo dos drusos, temos o grupo dos xiitas, aleutas, junto com os xiitas, temos os sunitas e temos os curdos. Curdo é uma nação sem território. Ela pega uma parte do território sírio, do Iraque, ali do Irã e da Turquia. Então, ali sempre foi complicado. Nós lembramos que no século passado, comecinho do século passado, 1906, houve genocídio lá de 1,5 milhão de armênios mortos pelos turcos. Uma coisa, o primeiro holocausto que teve aqui no mundo foi aquele lá. Até hoje são sentidos pelo povo armênio, pelo povo cristão. A Armênia é cristão. E os turcos são 95% são muçulmanos. Mas não é que é muçulmano, é ideologia. Tem a sunita que hoje, quem sustenta aquele Estado Islâmico lá é o ramo sunita, lá na Síria e no Iraque.
A Al-Qaeda também é do ramo sunita, dos muçulmanos, e prega muito ódio. Você tem um problema ali seculares, que as nações europeias ocuparam o Egito, foi muito tempo ocupado, uma nação de riquíssima tradição histórica, religiosa, cultural, foi ocupado pela Inglaterra, né? Você vê lá, a Síria foi ocupada pela França, o Iraque pela Inglaterra também, e o Irã foi ocupado pela Inglaterra. Então, há ódio secular contra aqueles países lá que sempre subjugaram o pessoal do Oriente Médio. E hoje nós assistimos a uma briga promovida por nações poderosas, nações que vendem armas, que quer fazer a mesma história do Theodore Roosevelt, no começo do século XX, a teoria do porrete. Qualquer coisa mete o porrete. E a América Latina, naquele século passado, sofreu o porrete do Roosevelt, não do Franklin Delano Roosevelt, não, do Theodore Roosevelt. E continua. Hoje nós temos lá uma pessoa na presidência dos Estados Unidos, uma pessoa difícil de lidar, pessoa absolutista, e ela está sob ataque, porque ela fez uma campanha muito agressiva, muito assim, muito discriminatória, muito intolerante contra os próprios adversários e os países vizinhos, né? Eu, esses dias atrás, estava falando assim, se eu fosse presidente do México, e esse presidente do México não tem firmeza, falava, vamos fazer o muro sim, mas lá na Califórnia, lá na Arizona, lá no Novo México, lá e no Nevada, que era nosso. Vocês roubaram de nós essa parte do México, os Estados Unidos roubou. Ele comprou lá da França, que é lá Nova Orleans, e comprou da Rússia o Alasca, mas o resto ele meteu a mão na base do porrete, base da força. Então é um país que você fica assim meio em dúvida, viu? Você vê o temperamento norte-americano, é difícil. E eles gostam da Primeira Guerra, porque eles vendem arma, faz união, a Síria estava quieta lá, ele foi para uns caras lá que radicais mesmo, terrorista, apoiou, deu aquele problema na Síria de Medonho, mais 400 mil pessoas morreu, ninguém levanta. Aí vai a Inglaterra, que é um cachorro dos Estados Unidos, o que os Estados Unidos faz, a Inglaterra apoia, é um cachorro dos Estados Unidos, é um país, infelizmente, que não dá exemplo no mundo. Tudo que os Estados Unidos faz, ela fala amém, 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 é mais os Estados Unidos que a própria Estados Unidos. Então nós temos ali a tensão nervosa, o padre já pediu, fez uma oração, fez uma missa, pediu a Deus que aqueles povos cheguem a um acordo comum, mas é difícil. Você tem várias nações ali na Ásia Central, vizinha ali, você tem ali o Tajiquistão, você tem ali o Quirguistão, você tem ali o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, que são nações muçulmanas e que teve problema, foram antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central. E você tem países instáveis ali, o Paquistão, que é instável, o Afeganistão, que era um país que enfrentou os ingleses, derrotou os ingleses, depois derrotou os russos, e agora está derrotando os Estados Unidos. Então ali é muita miséria, muita tolerância, ali é uma briga sem parar. E os países de fora instigam, né? A Rússia está lá também ajudando a Síria, mas também está querendo pegar um pedacinho dela também. Infelizmente quem sofre é os sírios, que esse povo, coitado, que esse povo criança, aí vem essas bombas aí de incendiária, essas bombas, arma química, né? É uma loucura, de que a Síria foi desarmada, arma química, apareceu arma química agora, você não sabe quem que é aquela arma química, não apura, fala que foi o governo sírio, o Assad, que é um ditador, né? Porque o pai dele foi ditador 20 anos lá, o pai do Assad, já está uns 20 anos também lá. Então tem essas pessoas meio loucas no mundo, né? Você vê na Coreia do Norte lá que tem um dinastia comunista, tá lá desde a Segunda Guerra, está uns 60 anos lá no poder e não sai. Então a gente tem que rezar, orar, né, pastor? Né, Marcelo? Né? Professor Ricardo, porque a situação está muito difícil. Então a gente fica muito triste nisso aí. E vamos pedindo a Deus, vamos orando, vamos vendo, graças a Deus, no Brasil não tem isso. Hoje, por enquanto, não tem essa diferença religiosa, tem a diversidade grande, mas todo mundo combina, todo mundo respeita. Tem alguns bolsões radicais que não aceitam, mas nós vamos dobrando eles aí, vamos administrando esse pessoal, absorvendo, o Brasil continuando seu rumo. E o Brasil tem uma guerra civil que morre 50 mil jovens por ano. 50 mil jovens, é mais que a Síria por ano. Infelizmente, temos isso aqui. Mas vamos tocando barco, pensamento positivo, ter muita fé e acreditar. Muito obrigado. Muito
Obrigado, vereador Álvaro Canhani. Convidamos agora o vereador Ricardo Sabino dos Santos para ocupar a tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente e também todos aqueles que nos acompanham pela internet. Quero hoje comentar um pouco de como foi a semana de trabalho que eu tive e que nós todos temos, né, de uma forma bastante intensa. Semana passada, além da reunião ordinária da terça-feira, nós tivemos 2 audiências públicas, uma no dia 5 e outra no dia 6, quarta e quinta-feira. Até quero ressaltar aqui um comentário que não somente eu, mas outros vereadores também compartilham na apresentação da prestação de contas do SUS. Naturalmente, uma prestação do final do ano de 2016, mas tivemos aqui a oportunidade de parabenizar o Dr. Mosconi pelo excelente trabalho que ele tem promovido à frente da Secretaria de Educação. Pude dizer, então, o quanto a gente tem ouvido, já passou, eu sei, mas ainda a população está muito feliz de que as cirurgias de cataratas têm sido realizadas, inclusive o dinheiro que seria destinado ao carnaval foi também investido nesse sentido de saúde. A população ficou bastante agradecida e feliz com este governo neste sentido. Falando de saúde, ontem nós do PSDB, nós tucanos voamos em bando, né? E fomos nós 4, Pedrinho, Álvaro e Gustavo, fazer algumas visitas. E uma delas, nós fomos até a UPA, onde fomos muito bem recebidos pelo Vitor Marquesi Filho, que é o coordenador da UPA. Ali pudemos conhecer de perto o excelente trabalho que aqueles profissionais têm realizado, com muita dedicação, mas sem dúvida também todos os desafios que ainda estão pela frente. Então, existe uma equipe bastante focada e com desejo de trabalho ali na UPA da nossa cidade. Também na semana passada fiz uma visita à ADEFIP para conhecer um pouco mais de perto a realidade, a necessidade daquela tão nobre instituição, associação que cuida com tanto carinho de tantos deficientes da nossa cidade. Fui muito bem recebido pela Larice, pela Ana Paula e pude conhecer algumas situações onde vou tentar, com a graça de Deus aí, poder trazer alguma melhoria que foram pontuadas ali por aquela associação. Também visitamos juntos, nós do PSDB, o abrigo de animais, onde fomos recebidos pela veterinária Maria Cecília, e ali existem uma média de 120 cães, que eu fiquei realmente impressionado de ver o carinho que aquelas pessoas trabalham, um ambiente bastante limpo, e ali ficam cãezinhos para doação, né, de todos os portes, né, dos menorzinhos até maiores, e cuidados com bastante carinho. Então, fica também o convite, quem quiser adotar um cãozinho que está nos acompanhando pela internet ou que está aqui presente. Esse abrigo dos animais do nosso município, ele fica no final da Fosco Pardini, que é a avenida que é sequência da Rua Assis. Lá no final, no bairro São José, fica esse abrigo de animais. E, naturalmente, não poderia de lembrar que nós estamos vivenciando a Semana Santa, e que nós estamos preparando o nosso coração para vivermos a Páscoa. Para nós cristãos, a Páscoa ela vai nos convidar a meditarmos na vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não é católico ou não é cristão, o período quaresmal ele nos convida a observarmos a nossa vida, olharmos para dentro de nós mesmos e percebemos como podemos ser pessoas melhores. Nós que somos políticos, pessoas públicas, como tem sido o nosso trabalho dentro de nossas casas? Será que nós podemos ser melhores pais, melhores esposos, esposas? É um momento que nós somos convidados a realmente buscarmos ser um pouco melhor do que nós fomos no passado, e com a graça de Deus, olhando para nosso Senhor, nós somos convidados também com Ele a recomeçar. Uma boa noite, um grande abraço. Obrigado, Ricardo Sabino dos Santos. Novo vereador Wilson Rodrigues da Silva, agora ocupando o seu espaço na tribuna desta noite.
senhor presidente, secretário, senhores vereadores e vereadoras, uma boa noite a vocês, boa noite a todos que nos assistem pela internet, ao público aqui também presente. Passei ali pelo vereador Ricardo e falei, então também temos aqui algo a dizer sobre a Páscoa, porque a minha opinião, a data mais importante da fé cristã, que trata da ressurreição de Jesus, que num domingo ele ressuscitou e pôde assim então trazer vida a nós. Então, quero desejar a todos os que creem em Cristo Jesus que tenham uma boa Páscoa, façam uma reflexão a respeito da vida, façam uma reflexão a respeito do desejo de Cristo em cada um de nós, porque entendemos que Jesus morreu e ressuscitou para nos trazer vida, e nada melhor do que vida num momento tão difícil como a gente tem passado. Quero falar aqui também, eu fiz essa semana agora que passou uma indicação, e essa indicação ela tem uma importância muito grande. Eu gostaria aqui de falar isso porque é uma indicação muito importante para todos da Zona Leste. Todos sabem que lá na Zona Leste nós temos o Hospital da Zona Leste, um hospital grande, e que faz ali uns exames, e um hospital muito bom, né? Tem uma área muito boa. E nesse hospital da Zona Leste, existem algumas salas nele que, ouvindo a população ali, elas podem ser disponibilizadas para um propósito que eu levei, através dessa indicação, até o senhor prefeito, para que nós possamos fazer ali um velório municipal. Nós temos um velório na Zona Sul, nós temos um velório na Zona Centro-Oeste aqui, né? O velório municipal que todos conhecemos. Mas a Zona Leste, quando algum familiar, algum amigo falece, temos que deslocar para esses lugares que é um pouco distante da Zona Leste. E se nós tivéssemos ali um velório, nós ficaríamos um pouco mais tranquilo quanto às pessoas que vão até aquele lugar para poder fazer ali as suas últimas homenagens. E eu gostaria que houvesse um carinho muito grande dos órgãos competentes para que nós pudéssemos assim fazer um velório naquele lugar. É lógico que é um assunto chato, né? Ninguém gosta muito de falar sobre isso, mas é um fato, né? A única certeza que nós temos na nossa vida é que certamente todos um dia morreremos. Porém, que se ali conseguimos fazer um velório, nós conseguiremos trazer um pouco também de tranquilidade para que a população daquele lugar possa ser bem acomodada e assim ter um pouco mais de tranquilidade quando chegar nesse momento tão difícil que muitos de nós passamos. Então, eu gostaria de fazer esse pedido especial para que nós possamos olhar com carinho. Está aqui a indicação, né? Diz que eu, como vereador, com assento nessa casa, nos termos regimentais em vigor, venho respeitosamente, por intermédio de Vossa Senhoria, indicar aos órgãos pertinentes, viu, senhor prefeito municipal, estudo visando a implantação de uma sala de velório no Hospital Municipal Vereador Gilberto de Matos, o Hospital da Zona Leste. Trata-se de um pedido antigo de moradores daquela região e, de acordo com estes munícipes, o referido hospital dispõe de amplo espaço. Então, ajudaria muito a população ali, não só da Estância São José, Chácara Alvorada, Campos Elíseos, Parque Pinheiro, Itamaraty, todos que estão ali na Zona Leste. Então, gostaria que olhasse com carinho para essa nossa indicação. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Wilson Rodrigues da Silva. Convidamos agora o vereador Gustavo Bonafé. Valendo. Senhor presidente, caras colegas vereadoras, vereadores, público presente, que nos acompanha pela internet, vim de forma breve, mas na gestão pública, os 100 dias de mandato, eles são um marco, né, para o gestor que está iniciando. Então, vim trazer rapidamente também, como um mandato eletivo, um pouco dos destaques
da minha atuação como vereador nesses 100 primeiros dias, completados, se não me engano, ontem, né, dia 10 de abril. Em termos de atuação, quando a gente olha para projeto de lei e anteprojetos, destaque para a lei dos fogos silenciosos, acrescentando um dispositivo no Código de Postura do município, e deixando aqui novamente o agradecimento por todo o apoio, pela rápida tramitação que teve nas comissões e que contou com o trabalho de toda essa casa para a gente poder gerar esse impacto. Em termos de anteprojetos, destaco aqui a indicação da criação do comitê / equipe de desburocratização do poder público municipal, que ainda aguarda um retorno do Executivo para tal, e também o projeto de lei que fomenta o uso do software livre em todas as secretarias, órgãos públicos, com o intuito de diminuir valores de licença de software e otimizar a linguagem de informática na gestão municipal. Destaco também a criação do Comitê do Programa Cidades Sustentáveis, Decreto 12.175, que inicia um trabalho de transformação ampla na gestão pública municipal, com o apoio de várias entidades da organização da sociedade civil, universidades, que vão contribuir com esse processo também. Acho que a gente tem que ressaltar a criação da comissão, aqui especial, que vai fazer a revisão da Lei Complementar 58, né, sobre as zoonoses no município, composta por mim, Cissa, Lucas, Marcelo e Lígia, né, os nobres vereadores que vão compor essa comissão, que tem uma grande responsabilidade perante um problema que é crônico, né, já vem de anos, e a gente sente que a situação tem se agravado. Então, a nossa comissão tem uma grande responsabilidade também. Fazer um destaque às ações de transparência do meu mandato, além da divulgação nas redes sociais, um aplicativo próprio para qualquer cidadão acompanhar o meu trabalho de perto, inclusive encontrando informações sobre a transparência do meu salário, declaração de bens aberta, gastos do gabinete, tudo atualizado constantemente para informar a população da melhor maneira possível sobre como eu venho desempenhando o meu papel aqui. Uma outra ação, senhores colegas têm acompanhado, eu falo bastante de sustentabilidade, e aí eu fiquei me perguntando como ser também um ser sustentável. Nunca tive veículo, né? Nunca pegava, sempre emprestado, não tive carro, tinha a opção de usar transporte público e fazer as minhas visitas a pé quando era necessário, só que eu senti que a demanda é muito grande como vereador e eu precisava de uma outra saída. Então eu comprei uma bicicleta elétrica, que hoje é o meu meio de transporte oficial para fazer as reuniões. Dá para ir bastante longe com ela, né? E a gente sofre um pouquinho na hora de encarar aqueles morros, mas não deixa de ser uma ação sustentável também do mandato e que também aponta para uma necessidade de readequação do espaço público em termos de mobilidade urbana, acessibilidade e acolhimento a outros modais de transporte. E, por fim, quero destacar o lançamento e a criação dos Agentes 165, que é um grupo que faz parte do meu mandato participativo, e aí quando o assunto é participação, eu tento prezar bastante por isso. Uma curiosidade, 165 a gente pode considerar como 0,1% da população de Poços de Caldas. A ideia é que nesse grupo a gente consiga, através desse 0,1%, impactar os 100% da população. Então, nesse grupo não tem distinção partidária, não tem distinção de crença, você tem representantes de vários bairros, existe um equilíbrio de gênero também no processo de escolha e de participação dessas pessoas, a gente prezou por isso. Então, lógico, guardadas as devidas proporções e todo o impacto que a minha rede tem dentro desse grupo, a gente tenta manter a diversidade, a pluralidade ali, e para debater temas e para a população poder ter um acesso fácil de gerar proposições através do Gabinete 8. Esses são os destaques desses 100 primeiros dias, além de todo o trabalho que a gente realiza nas comissões, faço parte de 4,
principalmente destacando a Comissão de Justiça, que é uma comissão que tem uma grande demanda de trabalho, todos os atendimentos ao gabinete, os requerimentos, tudo que a gente faz aqui também não está contabilizado nesse breve resumo, mas fazem parte desse trabalho, e quero aqui agradecer o companheirismo, a amizade de cada um dos nobres colegas vereadores durante esse período, a todos os servidores da Câmara, que eu acho que a gente tem criado um ambiente muito saudável, né? Com espaço para o contraditório, né? Mas nos bastidores sempre com muito respeito e muita amizade, para que a gente possa exercer em conjunto a responsabilidade que temos perante a população de Poços. Muito obrigado. Nós que agradecemos, vereador Gustavo Bonafé. Convidamos agora o vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor secretário, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, todos aqueles que nos acompanham pela internet. Gostaria, primeiramente, de unir-me aqui às reflexões do excelentíssimo vereador Álvaro, excelentíssimo vereador Marcelo, acerca, infelizmente, do avanço cada vez mais do terrorismo no mundo e do problema grave enfrentado, não é de hoje, no Oriente Médio e no norte da África, realmente com as perseguições religiosas muito grandes, e inclusive com a saída em massa dos cristãos do Oriente Médio e do norte da África. O problema é muito grave, sem dúvida, é um problema humanitário, né? Essas perseguições graves aos cristãos. Em relação ao Oriente Médio, também o norte da África, mas em relação ao Oriente Médio, de modo específico, o único país que há liberdade religiosa e que tem um pouco de estabilidade é o Líbano. Os demais, nenhum há liberdade religiosa. Então, é uma questão muito complexa, né, que não é de hoje, de fato, né, há muito tempo que há esses problemas no Oriente Médio e, mais recentemente, no norte da África. Gostaria de, e refutamos, lógico, e lamentamos, sem dúvida, inclusive essas ações terroristas, e recentemente, né, esse uso de armamentos químicos já realmente não aceitos, inclusive nas convenções internacionais, mas que infelizmente continua sendo usado. É um absurdo isso, repudiamos e lamentamos profundamente essas ações terroristas, inclusive essa última ação aí, uma das últimas ações que foi no Egito. Gostaria aqui de destacar também duas respostas enviadas pelo Poder Executivo e que vamos dar também os encaminhamentos necessários. Também fizemos várias indicações essa semana, chamo a atenção, na verdade, para duas delas, uma em relação às vacinas antirrábicas, que na UPA, aos finais de semana, elas não existem, embora, de acordo com a resposta que foi enviada, embora não seja uma vacina considerada emergencial, mas deve ser aplicada o mais rápido possível. E aos finais de semana nós não temos essa oferta em Poços de Caldas. Então, indicamos que seja também, ainda que minimamente, mas que exista na UPA para a população. E também uma outra indicação é um trevo ou rotatória ali no cruzamento das ruas Chile, Venezuela e Antônio Marcelo, que é no Jardim Bela Vista. Em relação aos requerimentos que colocamos, já falei, então brevemente comentando sobre o simpósio, e inclusive peço aqui, sem dúvida, a participação dos senhores vereadores nesse simpósio sobre a terceirização, onde haverá a possibilidade de debatermos um pouco sobre esse tema e possivelmente de encontrarmos também alguns caminhos, né, a partir dessas questões aí já definidas da terceirização. E também em relação à audiência que foi proposta, a audiência para discutirmos as questões relativas à saúde mental, às síndromes e aos transtornos existenciais. Uma audiência, no meu entender, e de várias outras pessoas também, importante aqui para encontrarmos, inclusive, alguns caminhos, elaborarmos alguns projetos para melhorarmos o atendimento a este público.
E, por fim, uma fala aqui a respeito desta festa da Páscoa, que é uma das festas mais antigas da humanidade, né? Na verdade, a Páscoa, lembrando aqui a Páscoa judaica, e depois, então, a Páscoa cristã, celebrada desde os primórdios aí, realmente do cristianismo, onde nós, católicos, cristãos, ortodoxos e cristãos de modo geral, somos convidados a refletirmos, especialmente nesse período, acerca da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, onde então devemos voltarmos para nós mesmos, esse é o processo da reflexão, e pensarmos sobre a nossa vida como, no caso, católicos, cristãos de modo geral, e todos os homens e mulheres de boa vontade, porque embora seja uma festa religiosa, mas celebrada aí por tantas outras pessoas. E por fim, então, desejo uma feliz Páscoa a todos, que Deus abençoe a todos, e deixo um convite também, né, a obra missionária a qual pertenço, entre outras celebrações, celebra amanhã, quarta-feira, na Igreja de Bom Jesus da Canavia de Santo Antônio, uma cerimônia muito antiga, que remonta à Idade Média, que é o ofício de trevas, que é uma cerimônia muito bonita e que deixamos o convite para que quem desejar participar conosco de uma cerimônia antiga, será na Igrejinha de Santo Antônio, a partir das 10 da noite. Feliz Páscoa a todos, viva Cristo, viva o Brasil! Muito obrigado, vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa. Convidamos a vereadora Maria Lígia Podestá. Senhor presidente, caros colegas, senhora vereadora, pessoas que estão aqui presentes e aquelas que estão nos assistindo pela internet, eu hoje fiz questão de vir aqui ocupar a tribuna porque estou bastante satisfeita com uma resposta que obtive da Secretaria de Promoção Social sobre um questionamento que desde 2014 eu venho insistindo, venho pedindo, e agora parece-me que eu vou ter a realização também de um sonho lá no Parque Esperança, que é a utilização de um imóvel que foi predestinado à comercialização das verduras e legumes produzidas nas hortas comunitárias que tem na Zona Sul. Agora eu tive a resposta que é possível, sim, abrir aquele imóvel que foi chamado de sacolão da família, que foi inclusive um convênio de cooperação financeira celebrado entre o Estado de Minas, através da SEDESE, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e que até então foi deteriorado, foi quebrado e passou por uma reforma na administração anterior, e agora, todo esse tempo sem uso. E pelo que eu recebi de resposta, a Secretaria de Promoção Social deseja pôr ali para funcionar, então, e fazer uso realmente do fim para que se destinou. Eu fico bastante satisfeita com isso, porque a Secretaria de Serviços Públicos, que também é ligada às hortas, ou as hortas são da Secretaria de Serviço Público, inclusive com meu amigo Tiago chegando nesse momento, e o que nos dá muita honra da sua presença, e que também determinou que todas as hortas fossem recadastradas, e cada um vai estar colocando o que está produzindo, e a produção destas hortas, então, vai ser comercializada nesse sacolão da família, e as famílias do Parque Esperança, Coab, todos ali os bairros adjacentes ali, vão poder consumir verduras que são tratadas organicamente, bastante saudáveis,
E também eu fico pensando que a gente pode até ampliar essa utilização pelas creches e pelas escolas ali da Zona Sul, a utilização desses legumes e verduras que hoje todos procuram por legumes e verduras sem agrotóxicos, com prejuízo para a saúde de adubos e outras coisas. Então, eu fico bastante satisfeita, quero agradecer ao Tiago pelo empenho que está tendo em fazer com que isso venha a funcionar realmente, porque sem a produção das hortas, também não vai ser possível o sacolão da família funcionar. E quero agradecer à secretária Luzia, que está se empenhando para que isso venha a se tornar realidade. Então, eu fico muito feliz, porque desde 2014, quando eu ocupei uma cadeira nesta casa, eu fiz esse questionamento e até hoje não tinha a resposta do que se poderia ou não vir a acontecer. E agora a esperança está aí quase virando realidade. Então, quero agradecer e quero também agradecer a todos vocês, como o Gustavo Bonafé lembrou, desses 100 dias, da gente estar aqui junto desde o dia 1º de janeiro, quase que diariamente, né? Tirando o sábado e o domingo, mas frequentemente temos estado juntos e, com certeza, trabalhando para o bem de Poços, todos nós daqui. E eu fico muito satisfeita de poder conviver com vocês e viver esse momento que faz parte de um sonho meu também, que eu queria muito estar aqui. E agora estou muito feliz. Vai ser uma Páscoa feliz, porque, além de ter Deus no coração, eu tenho vocês junto comigo todos os dias. Muito obrigada, uma feliz Páscoa para todos, um bom descanso e um bom feriado para todos os munícipes. Muito obrigado, vereadora Maria Lígia Podestá. Registramos a presença do senhor secretário de Serviços Públicos, Tiago Biagione. Seja sempre bem-vindo a esta casa, secretário. Convidamos o nobre vereador Joaquim Sebastião Alves. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, vereadora, secretário de Serviços Públicos, Tiago, seja bem-vindo a essa casa. A quem nos assiste pela internet também, um abraço. O que me trouxe aqui hoje, fazer um agradecimento especial à Circulare. Houve uma mudança de itinerário do Parque Pinheiros, Jardim Itamaraty 5. E eu, em reunião com a população lá, ficou muito difícil, principalmente quem mora, só Alvo conhece lá, quem mora mais em cima no Parque Pinheiros, ele tinha que ir lá no Itamaraty 5, retornar para depois passar no Parque Pinheiros, na parte de cima ali. Pessoas chegavam cansadas. E, graças a Deus, fiz uma indicação já há uns tempos, pedindo para a possibilidade de retornar como era antes, a linha do Parque Pinheiros, Itamaraty, e a linha do Itamaraty 5, que é a chácara Poste de Calda, retornar pelo asfalto, né? E passa no Itamaraty 5, retorna pela chácara Poste de Calda para o centro. Também estão em estudo, já está em avançado estudo, em conversa lá com o Alcir, quero aqui agradecer o Alcir, o senhor Armando Bertoni, que nos recebeu muito bem, e a população está contente, porque estava sofrendo muito, a pessoa tinha que sair 1 hora antes para poder chegar aqui na cidade, para poder trabalhar. As crianças de escola também sofrendo muito, então a gente tem que agradecer, nesse momento, a Auto Ônibus Circulares, por acreditar na população e ver realmente a situação da população, para poder retornar esses horários, que é um anseio de todos os usuários da Circular. Da chácara Poste de Calda, do Jardim Itamaraty 5, do Parque Pinheiros, do Jardim Itamaraty 1, 2, 3. O pessoal está contente. Esperamos que, em breve, como disse, que está só alguns detalhes de contratação de mais motoristas e cobradores, conforme está aqui na resposta das indicações. Então,
graças a Deus será ouvida a população e a gente tem que agradecer. Também é um requerimento meu, questionando, você olha nesse pessoal que faz a coleta, que varre as ruas, os carrinhos estão todos velhos, todos degradados, fica até feio para o município. Algum turista vê, aqueles pessoal que trabalha aí com aqueles carrinhos todos danificados. Então, também a resposta aqui do meu amigo aí, que está aí, o Thiago Biagioni, também, que já está em fase de licitatório para a compra de novos carrinhos. Bacana, isso é muito importante também, a nossa cidade e os meninos que trabalham, e as meninas que trabalham nessa área de limpeza. Uma das coisas mais importantes do nosso município, a limpeza da nossa cidade, e como eles fazem bem, também fico contente de receber essa resposta, que será acatada. E também da rua Cambuquira, o pastor Wilson deve saber lá, a população como sofre lá, que não tem uma... Também já tinha feito isso na administração passada, também já estava em estudo, aí que o secretário Tiaguinho Cavelanha, em atenção ao ofício 66 de 2017 da Câmara Municipal de Poços de Caldas, encaminha o requerimento que se trata de um pedido de informação sobre a rua Cambuquira, no loteamento Chácara Alvorada. Temos a informar que foi localizado na Secretaria parecer sobre a possibilidade da construção do escadão. Se construir o escadão já ajuda muito lá. Identificamos o levantamento topográfico e iniciamos a análise de viabilidade e execução do acesso em questão. Aí, ó, mais uma coisa que, se for feito, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Aí não fica só do vereador Joaquim, de todos nós aqui da Câmara, né? E também... Um requerimento também, pedindo... informação sobre na rua João Bueno Brandão, tem em cima de um prédio ali perto aqui do cemitério, um mundo de uma antena em cima, e a população lá perto lá me cobrou, um dia que eu estive lá, me cobrou, e também aqui uma resposta que está sendo analisado em questão para ver qual a melhor saída para poder ver essa antena lá, se realmente ela vai prejudicar a população. Então, a gente fica contente também de saber que está andando e tem certeza, vai ter aqui agora, próximos dias, aí, a pedido da vereadora Cissa, né, falando sobre as antenas celulares, tem certeza que essa aqui também será questionada pela população daquela região lá. Então, esperamos que seja resolvido o problema lá. E aqui, aquela da vaga de estacionamento para idoso. Mandou uma resposta muito bem elaborada aqui. Parabéns ao Marcos Tadeu Sala Sansão, que na área 1 tem 1.204 vagas, na área 2, 1.533 vagas, na área 3, 1.242, e 200 vagas para idosos nessas áreas, e 80 vagas para deficiente. Essas vagas são de estacionamento normal, né? E 200 vagas para idosos e 80 para deficiente. É isso. Esse aqui é do Sul. Então, a gente fica contente quando a gente faz um requerimento e recebe resposta dentro do que a gente quer, né? Então, gente, desejar a todos vocês, todos os vereadores, todo o público presente, quem nos assiste, nossos funcionários aqui, nossos valorosos funcionários da Câmara, uma Páscoa cheia de saúde e paz. Porque nós estamos precisando nesse país, nesse mundo, é paz, né? A gente vê na televisão e cada dia esses atentados, essas coisas, como já foi dito aqui, isso não tem lógica, né? Uma pessoa entrar dentro da igreja e soltar bomba, matar os cristãos, jogar aqueles gases para matar criança, gente. Isso deixa a gente muito triste, mas tenho certeza que um dia esse mundo melhorará e, através de nós, políticos, nós que pudermos fazer para melhorar, nós vamos fazer. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos o vereador Joaquim Sebastião Alves. Convidamos agora o vereador Lucas Carvalho de Arruda.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público aqui presente, internautas, servidores aqui dessa casa, secretário Thiago Viagione, aproveitando esse espaço aqui, da fala do vereador Paulo Tadeu, para responder a questão da contradição da minha história política. Eu acho que eu seria contraditório politicamente se eu permanecesse naquele grupo político, porque um grupo político do qual um candidato a prefeito promete 2.000 casas populares e não constrói nenhuma, vereador Maurivan, e muito pior do que isso, quando o vice-prefeito hoje era presidente do Sindicato dos Servidores, eu acho que muitos não sabem dessa história, conseguiu, através do Fundo de Desenvolvimento Social, no Ministério das... verba para construir 250 moradias, professor. Essa verba ela poderia ser direcionada para entidades. E, nesse caso, foi para a entidade dos servidores públicos municipais, que, por muito tempo, vive o dilema de ter por volta de 2.000 servidores que ganham até um salário mínimo, muitas vezes menos de um salário mínimo. Então, essas 250 casas seria para esse público, vereador Paulo Eustáquio. O senhor acompanhou essa questão. Precisaria de uma força da administração municipal no sentido de doar o terreno, de fazer as facilitações para que, em parceria com o governo federal, pudesse fazer essas construções. E depois de todas as famílias definidas, vereador Maurivan, o prefeito que assume, dizendo que é de um partido de trabalhadores, ele tira esses 250 apartamentos dessa linha de fundo social e passa para o fundo geral, que seria para atender a cidade como um todo. Justo também, mas ali nós já tínhamos, e era um programa específico para entidades que atenderiam os servidores públicos da nossa cidade, os servidores que atendem toda a nossa população, que fazem um trabalho muito importante e que precisam muito. Tudo bem, foi um golpe contra o Sindicato dos Servidores Públicos. O professor Flávio já tinha se afastado, a Marieta, que hoje é a presidente, era então presidente, chorou por 2 dias seguidos. Vocês podem perguntar para ela, quando o prefeito tirou de um lado e colocou para o outro. Tudo bem, passado essa angústia, pelo menos 250 casas seriam construídas para a população de Poços de Caldas. E o que acontece, vereadora Lígia? Houve o desentendimento e nem as 250 casas foram construídas. Vereadora, isso é um absurdo. Nós temos pessoas há 20 anos inscritas no plano habitacional de Poços de Caldas que sequer têm uma resposta de como que está a sua situação, não tem perspectiva nenhuma. Nós sabemos que é um problema difícil, mas nós passamos 4 anos, vereadora Lígia, na questão habitacional, sem construir uma casa. Isso é trabalhar, isso é fazer política pública para trabalhadores? Nós tivemos o projeto Morada do Sol, que era para construir 900 casas, 900 moradias, que aqui o senhor presidente Antônio Carlos e o Paulo Eustáquio sempre cobraram muito, e nesse ano eu e o vereador Gustavo fizemos um pedido para saber se chegou a verba, porque até hoje não foi construída nenhuma. Nenhuma. Foi anunciado perto de um período eleitoral, não sei por que motivo, 900 casas, vereador Alvo. Não sei se o senhor viu, foi passado na televisão um projeto. Vereador, 500 apartamentos e... Vereador, o vereador Paulo Tadeu fez um comentário, da mesma forma que o senhor usou o tempo, ele está usando também. Tem a vereadora do seu partido na próxima ocupar o espaço, Não há debate na explicação pessoal, a não ser que aconteça uma ofensa pessoal, que não é o caso que nós estamos vendo aqui. Mas aí o senhor pode depois questionar também em outro momento. Então, prossiga, por favor. Isso foi uma aberração que aconteceu muito no 2º mês de mandato da administração passada, vereador Marcelo. O senhor, líder de um governo, recebe uma apunhalada dessa pelas costas. Teve até manifestação aqui nessa casa contra o líder do próprio governo, com pessoas do próprio governo, vereador Marcelo. Foi uma coisa assustadora. 150 milhões foram retirados do Departamento Municipal de Eletricidade
O senhor sabe qual obra foi feita, pastor? Foi para cobrir custo. Quando você tem esse tipo de atitude, você não controla os gastos públicos. O senhor tem de onde tirar. Sempre vai ter de onde tirar. E as cidades que não têm isso? Como que elas trabalham ali com a sua gestão? Com seus recursos financeiros, que não são infinitos? Temos algumas conversas aí de que secretários da administração interior estão exigindo 2 milhões de reais, vereador Ricardo, da prefeitura. Secretário. Espero que não seja verdade. Eu e o vereador Gustavo fizemos um pedido de informação aí, estamos aguardando a resposta. Nós ouvimos umas conversas, espero realmente, vereador Álvaro, que não seja verdade. Então, eu estaria realmente contradizendo com a minha história política se eu permanecesse nesse grupo. Esse grupo ao qual eu respeito, por ter muitas pessoas que fazem um trabalho de forma que eu admiro. Mas, infelizmente, alguns que têm poder de decisão, assim não o fizeram. As questões locais, elas são muito práticas também. Nós temos exemplos dos partidos. O nosso sistema político hoje, ele está falido, foi até tema da minha fala na audiência pública. E nesse sentido, seria muito bom, pastor Wilson, que o partido X, ele pensasse daquela forma, ele tivesse um estatuto, e as pessoas de todo o país que estivessem naquele partido pensassem daquela forma. Eu gostaria de um país onde o sistema partidário fosse assim, porque aí realmente a gente poderia cobrar posições de acordo com essas ideologias, mas não é isso que acontece. Nós tivemos o exemplo do próprio governador Fernando Pimentel, que do PT, fez aliança com o senador Aécio Neves, do PSDB, para eleger Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte. Então, é só para pontuar algumas contradições aí e dizer que a aliança da rede com o PSDB foi uma decisão coletiva. Quem pôde participar de algumas reuniões do vereador Flávio na época e também da rede, pôde realmente constatar o que é fazer política de forma coletiva e participativa. Então é nesse sentido que eu encerro minhas palavras aqui, presidente. Muito obrigado. Vereador Lucas Arruda, muito obrigado. Agora convidamos a penúltima inscrita, a vereadora Maria Cecília Figueiredo Pípari. Senhor presidente, senhor secretário, vereadora, não está presente, mas vereadora, perdão, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu entendi que isso daqui foi um embate entre dois vereadores, mas eu não posso deixar de citar, vereador Lucas, que eu acho que a questão ideológica o senhor não conseguiu explicar, o senhor entrou mais no embate pessoal, né, eu entendo de que o vereador, antigamente, que estava aqui, né, o vereador Flávio, que agora é vice-prefeito, né, mudou o seu posicionamento, está do outro lado, né, mas eu acho que o senhor faltou com a verdade algumas falas suas. Então, eu acho que é bom deixar claro e depois a gente tem que esclarecimento. Da mesma forma que, conforme o senhor estava falando, também ela está apenas, não está... Senhor presidente, eu quero continuar. Eu quero deixar aqui, senhor presidente, um relato, né? Servidores rejeitam proposta de aumento de IPTU para pagar o piso do magistério. Né? É engraçado, senhor presidente. Porque senão as pessoas que estão ouvindo ele hoje, tem o direito de perguntar, nobre vereador, por sim, gentileza. eu falei que ele faltou com a verdade. Por favor. Eu até acho, quero fazer um comentário aqui, que nós precisamos, de repente, estudar entre os pares. Senhor presidente, só quero saber se eu vou ter minha... Vai ter o tempo tá todinho, nobre vereador. Tá bom, eu não tenho dificuldade com relação a tempo, não tenho preguiça, não tenho pressa. Tá bom. Eu quero dizer o seguinte, que eu, particularmente, defendo essa explicação pessoal possa ser aberta ao debate, dentro de um determinado momento, que seja aberto ao debate. Sim. Correto? Para que não fique... mas eu espero que a senhora possa prosseguir dentro daquilo que sempre foi a explicação pessoal.
porque não quero defender, não quero colocar ninguém contra ninguém, mas o vereador falou de uma situação de outras pessoas, não se dirigiu à senhora nem a nenhum outro vereador aqui acusando dessa forma. Exatamente, só isso, por isso que eu gentileza. estava tentando explicar quando eu disse, senhor presidente, é porque quando o senhor mesmo disse, olha, a próxima vereadora é a líder do partido, eu estou defendendo o partido que foi citado aqui, senhor presidente. Né? Quando eu falo que faltou... senhor presidente, se for continuar assim, não vai ter condição, senhor presidente. Vamos dar tempo para a vereadora falar, por gentileza? Exatamente. Obrigado, senhor presidente. Peço aos vereadores que fiquem em seus lugares e vamos terminar a reunião da forma como estava indo a reunião. Muito bem, por sinal. Obrigado. Prossiga, por gentileza. Muito obrigada, viu, presidente, pela sua condução, mais uma vez, dentro dessa casa. Servidores rejeitam proposta de aumento do IPTU para pagar o piso. Promessa de campanha, senhor presidente. Prometeu que se ia cumprir, lei não se discute, se cumpre. O sindicato foi levado a um outro entendimento dentro da vara do trabalho, aí chega na vara do trabalho do processo, fala-se, não, eu vou colocar esse projeto de IPTU para a Câmara aprovar. Se a Câmara aprovar, eu pago o piso. Senhor presidente, espera aí. Já sabia onde que ia tirar, quando prometeu na véspera de campanha. Aí depois chega e joga uma responsabilidade para essa casa, nós nem analisamos o projeto, nós nem saberíamos como era esse projeto de lei. Portanto, assertivamente, os servidores do município de Poços de Caldas olharam com atenção essa promessa de campanha. Mais uma coisa, senhor presidente, eu quero deixar registrado aqui, eu quero que conste em ata isso, de que, enquanto eu era vereadora, eu propus uma emenda modificativa na lei de diretrizes orçamentárias, dizendo o seguinte: fique estabelecido no mês de janeiro de 2012, com base para a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos municipais, em percentual definido em lei específica, aos quais indicarão os índices adotados observados à iniciativa privativa de cada ano. Está constando na LDO desse ano. Então, o repasse da inflação para os servidores não pode ser retroativo a março, tem que ser retroativo a janeiro. Está aqui, lei não se discute, se cumpre. Está se falando na lei diretrizes orçamentárias desse ano, 186 de 2016. Tem que cumprir janeiro, não pode falar para o servidor que é março, não. Tem que falar que é janeiro. Quando os vereadores vieram falar sobre alguns questionamentos, eu acho que a gente tem que começar a pensar o castramóvel. Está parado, não está funcionando. Estão se mudando totalmente a questão do castramóvel. Estão modificando a utilização do castramóvel. E a gente já chegou a discutir que dentro dessa lei complementar 58 tem que se estipular como que tem que ser feito. Não estão recolhendo animais das ruas, a justificativa é porque os veículos estão quebrados e eles não conseguem arrumar. Já tem 100 dias de governo e eles não conseguem arrumar um veículo para recolher os animais na rua. Eu não aguento mais receber reclamação da população. Né? E eu fico me perguntando, será que vão conseguir resolver? Agora, uma coisa que me chama muita atenção. Nós, vereadores, recebemos uma denúncia. Não sei se os caros colegas começaram a analisar essa denúncia que nós recebemos. Aos senhores vereadores para averiguação, segue cópia de nota fiscal de serviço, memorando determinando o pagamento de serviços possivelmente não executados pela empresa, que deveria ter como único sócio uma pessoa do Conselho da Administração do Departamento Municipal de Eletricidade. Encaminha a nota fiscal, encaminha toda a documentação para a gente analisar. Eu quero saber qual será a postura dessa casa. Porque nós recebemos uma denúncia e nós temos que verificar. Eu espero que essa casa tome um posicionamento e verifique realmente o que está acontecendo dentro do Departamento Municipal de Eletricidade. Eu fiquei, acho que circulou nas redes sociais, que os caros colegas puderam ver, né, de que um padre, né, de uma paróquia em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, colocou: Senhor, vede o sofrimento do povo brasileiro golpeado e traído pelo governo Temer, pela maioria dos deputados e senadores que tiram direitos constitucionais adquiridos. Pedimos. Eu fico muito feliz do posicionamento desse padre da Igreja Católica. Também fico muito feliz, porque nós vamos falar que nós vamos passar por nós estamos no momento da Páscoa e nós vamos viver uma nova vida. Eu acredito que Jesus veio para deixar um legado importante de ressurreição. Então, eu quero finalizar com uma frase do Papa Bento XVI, do Papa Francisco. Os direitos humanos são violados não só pelo terrorismo, pela repressão, pelos assassinatos,
mas também pela existência de extrema pobreza, estruturação econômica injusta que originam as grandes desigualdades. Eu acho que isso é um sinal de que a gente tem que começar a repensar o como nós tratamos a pessoa. E eu espero, senhor presidente, que a partir de agora a gente consiga realmente falar o que é a verdade, pregar a verdade, mostrar a verdade. E eu acho que tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas aqui. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, mais uma vez, pela sua condução dentro dessa Casa Legislativa. Obrigado a todos que têm compreensão também. A gente está aqui para sempre procurar conduzir da melhor forma possível, pedindo que Deus nos ajude, nos ilumine. Para finalizar, o vereador Marcelo Heitor da Silva. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, aos servidores da casa, ao secretário municipal, aos que nos acompanham também pela internet, uma boa noite. Senhor presidente, hoje venho à tribuna para falar a respeito de uma das visitas que realizei e tenho feito ao longo desses 100 primeiros dias, né, em toda a nossa cidade. E recentemente estive ali na Avenida Monsenhor Alderige, ali no Jardim Country Club. E uma situação, senhor presidente, que me preocupou bastante, trouxe aqui algumas imagens para os demais vereadores que talvez recentemente não passou por aquela região, por aquela avenida, para que possa tomar conhecimento, né, trouxe algumas imagens, e uma situação que me preocupou bastante e vem arrastando aí ao longo dos últimos anos, e algo que eu acredito que é necessário uma intervenção ali, o executivo tem que ter uma ação efetiva naquele local. Sabemos que ali não é uma situação simples. O vereador Álvaro, né, que tem uma grande experiência nessa área também, sabe que ali é uma situação bem complicada, mas é uma situação que tem que ser resolvida. Então, como os nobres vereadores estão vendo aqui na travessa da avenida, bem no centro da rua, ali uma cratera bem grande, talvez facilmente caberia ali 2, 3 automóveis dentro, né? Então, está cercado ali por alguns tapumes, né, para evitar a queda de alguma criança, enfim. Mas é uma situação que preocupa. E ao longo da avenida, são vários os locais que realmente está ali desmoronando, né? Aqui também é uma outra área cercada. Aqui, próximo à avenida, ali eu acredito que tem tido um grande problema aí de escoamento de água. E no momento que eu estava ali fazendo a visita, os nobres vereadores estão até vendo a imagem aí que, infelizmente, ali não está conseguindo comportar a água ali. Então, realmente, é uma situação que nos preocupa, né? Aqui dentro dos tapumes. Esse local, né, a imagem não dá para entender muito, mas assim, deve ter mais ou menos em torno de uns 6, 7 metros de profundidade. Então, assim, algo que realmente chama atenção e nos preocupa. Então, eu espero que, através desse pedido de informação, a gente possa ser sanada essa situação, né? Um outro motivo também, quero de novo aqui lembrar, né, e parabenizar os nossos jornalistas da nossa cidade, não só da nossa cidade, né, mas de toda a nossa nação, mas em especial aos daqui de Poços de Caldas, que nós aqui temos um jornalismo bem dinâmico, né, temos aqui algumas emissoras, jornais, e são profissionais que ajudam bastante na questão da democracia. Então, deixo aqui de novo meus parabéns a eles. E citei também no começo uma preocupação, né, que me chamou a atenção na última semana,
pelas tragédias que aconteceu ali na Síria, também no Egito, onde a gente percebe que a propagação, né, Sr. Joaquim, da raiva, da ira, da maldade humana, muitas vezes chega a um ponto onde um ser humano tem a coragem, né, de suicidar e ali matar tantas pessoas inocentes. E me chamou a atenção, e eu gostaria de trazer aqui um dado, em 2016, cerca de 100 mil cristãos foram mortos no mundo. Nobre vereador Lucas, para você ter uma ideia, hoje os cristãos é o grupo religioso mais perseguido no mundo. Hoje são cerca de 600 milhões de cristãos perseguidos. Nós estamos aí comemorando, agora próximo domingo, foi aqui falado por vários vereadores, a Páscoa. E será que foi esse o exemplo que Cristo nos deixou? Creio que existiu um homem nessa terra que trouxe o exemplo de tolerância, de humildade, de respeito ao próximo, de valorização às mulheres, numa sociedade há 2000 anos atrás que eram totalmente desprezadas, onde elas eram contadas, aliás, não eram nem contadas, o valor delas era abaixo de um animal. E esse homem iniciou uma grande revolução, uma revolução de pensamento, uma revolução de postura, uma revolução onde ensinou verdadeiramente o amor ao próximo. E infelizmente, vereador Maurivan, se nós não tomarmos cuidados, inclusive na nossa sociedade, a gente pode talvez perceber essa intolerância religiosa. Então fica essa reflexão a essa casa, que nós possamos ter esse exemplo, que esse exemplo possa ser multiplicado, e com certeza a nossa sociedade ganhará em muito. Finalizo então dizendo que nesses 100 primeiros dias de trabalho, infelizmente a gente não consegue aqui apresentar todos na tribuna, mas nós temos aqui um site da Câmara Municipal, onde traz o trabalho de todos os nobres vereadores, né, de todos os servidores daqui da casa, porque nós estamos aqui em uma equipe onde nós estamos trabalhando todos em prol de Poços de Caldas. Finalizo então desejando uma feliz Páscoa a todos os Poços Caldenses, e que Deus assim possa nos abençoar. Muito obrigado, vereador Marcelo Heitor da Silva. Antes da última chamada, nós já queria comunicar aos nobres colegas que foi um requerimento aprovado por unanimidade, a audiência pública com o tema segurança, que nós esperamos também debater esse assunto com clareza, com inteligência, com prudência e com objetivos nessa audiência pública. Espero que os nobres colegas possam contribuir da melhor forma possível. Ela deve ser realizada na última quarta-feira do mês de abril, se não me falha a memória, dia 26 de abril, uma quarta-feira. Por que quarta-feira? Atendendo a uma solicitação dos nossos servidores e servidoras, porque na quinta os nobres colegas têm as comissões, e a audiência pública às 17 horas acaba, infelizmente, atrapalhando, né, o desenrolar das reuniões das comissões. Então, no dia 26 de abril, essa audiência pública, esperamos que seja uma audiência bastante proveitosa, e outras que nós também estamos já trabalhando, algumas já foram até aprovadas aqui, das antenas, e a da antena será logo em maio. Então, o mais importante que eu queria fazer aqui não um depoimento, mas dizer que, estava até comentando com o secretário aqui, com o Ricardo,
que me sinto muito feliz de estar ocupando esse cargo de presidente da Câmara, de uma Câmara que trabalha, uma Câmara que tem mostrado serviço, cada um ao seu estilo. Os debates e as discussões são pertinentes, isso vai acontecer eternamente, e se não acontecer, não é Câmara, isso aqui não é um colégio interno, isso aqui é uma Câmara de Vereadores, onde cada um pensa de uma forma, age de uma forma, mas que, até aqui, eu acredito que entre os nobres colegas tem havido o mais absoluto e alto respeito. Então, que continue assim, para que nós possamos, nessa política brasileira tão envolvida em escândalos e corrupção a cada dia, não só a classe política, mas também o poder judiciário, conforme nós vimos no Rio de Janeiro, né, e hoje uma leva de políticos de nível nacional de todos os partidos foram denunciados, né, pelo Ministério Público e serão investigados e processados. E vamos então à quarta chamada, verificação de quórum. Desde já também desejamos a todos, servidores, vereadores, vereadoras, todos presentes aqui, uma feliz Páscoa, possamos, cada um, ao nosso modo, entender a mensagem desse período. Solicito a todos que, em pé, encerramos essa reunião, os trabalhos, bastante produtivos. Façamos uma saudação ao pavilhão nacional com a salva de palmas. Presidente, nós não íamos ter uma reunião para falar do negócio do regimento?